Olá, e nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje fazendo uma análise do resultado das eleições para presidente e também governador do Rio Grande do Sul. Participam do programa de hoje o cientista político Fábio Hoffmann, o economista e também cientista político Alisson Centeno e a advogada e cientista política Juliana Fergens. A gente segue com o nosso debate aqui, conversando sobre essas projeções, Fábio, e agora sobre propostas prioritárias a gente quer falar um pouquinho. O presidente Lula já disse aí que ele quer recriar o Ministério da Cultura, está falando em criar um Ministério dos Povos Originários também, mas a gente sabe que ele falou também sobre a miséria, quer combater a fome, mas a gente tem áreas importantíssimas também aí, como a economia, saúde, educação e segurança. Como que tu imaginas aí que nesse movimento inicial ele deve dar conta de tudo isso? A gente viu ontem um discurso preparado e a gente teve... ali naquele discurso estava presente os elementos do que virão a ser provavelmente um governo Lula. Então a prioridade, e eu acho que a identidade formada pelo Lula e por essa esquerda que competiu durante todo esse tempo é o combate à pobreza. Ele trouxe isso em um momento oportuno porque a fome no Brasil e a extrema pobreza cresceu muito. E eu acho que isso se tornará realmente um tema prioritário no governo dele. Combate à pobreza. Ele já anunciou também que a recriação de outros ministérios e outros novos, como o dos povos originários. Então acredito que vai ser um governo mais inclusivo. O que a gente teve nesse governo agora, no governo Bolsonaro, um governo de contenção. Não teve uma inclusividade maior. Então a gente vai ter um governo de combate à pobreza, provavelmente um governo muito forte também na área econômica. Eu acho que essa parte ele entendeu bem, ele entendeu bem e ele já sinalizou ali com algumas presenças e eu acredito que ele vai trabalhar esses nomes, porque a gente teve uma lista de economistas muito importantes que foram nos últimos tempos no Brasil acenando esse apoio para ele, e ele sabe que a parte econômica demanda, vai influir muito nas outras questões. Então, essa recriação dessa parte de ministerial vai ser muito importante. Lembrando, a questão ambiental ela é central para o futuro do Brasil. Reestruturar a educação, reestruturar a ciência é muito importante. E a centralidade que eu acho que teve em todos os discursos dele é combater a pobreza mesmo. Pois é, Juliana, na tua visão também, essa deve ser Ele já apontou, né? Esse é o foco dele, é o combate à pobreza, e ele de cara já vai ter não digo um problema, mas uma equação a ser resolvida, porque na lei de diretrizes orçamentárias não tem a previsão da manutenção do valor do Auxílio Brasil, né? Então, esse ele já disse que não vai reduzir. Então, vai ser ali já de cara, talvez ele vai, antes mesmo de iniciar o governo, talvez ele vai ter que via Congresso Nacional, um diálogo, para este projeto de forma prioritária, ver como é que ele vai transitar isso. Porque senão, janeiro, termina os R$600. E então esse para mim é o principal, como ele vai fazer, como é que ele vai precisar, e aí voltamos também àquele elemento, como é que o presidente Bolsonaro vai tratar essa transição de governo, ou se vai deixar, não vai tratar, enfim, é algo, e aí vai fazer com que já o presidente Lula dialogue com o Congresso atual para também transitar esses projetos que precisam ser aprovados antes mesmo dele estar no governo, né? Que é a questão do auxílio, para não ter esse descompasso das pessoas receberem, ainda mais tem todo a questão do consignado em volta, então isso daí também vai criar algo que num primeiro mês ou segundo mês de governo, tendo a perda desse valor que é importante realmente para as pessoas, né? Então geraria também, além de um processo de diálogo político, também um processo social de contenção no governo. Então acho que esse ponto ele tem esse cuidado, e vai ser a primeira pauta dele, como conseguir estabelecer a manutenção do auxílio do Auxílio Brasil no patamar de R$600 de forma imediata, que não haja uma descontinuidade. Então aí já é
a primeira, no meu entender, a primeira negociação, e ele trata isso, né? Ele diz, eu tenho 2 meses para estabelecer como está, porque ele já está fora do governo desde 2010, então a máquina se modificou. Exatamente. Então ele vai também ter esse processo de entendimento dos mecanismos de funcionamento. Que escolha que ele vai fazer para poder domar a economia. E, Alisson, outro desafio também, a expectativa aí, é de saber como que vai ser aí essa questão da redução dos impostos para a gasolina, que até o final do ano está garantida essa redução aí. Como que o presidente vai trabalhar com isso também para garantir essa redução continuar ou não? Pois bem, eu acredito que a Juliana tocou num ponto crucial, que é a questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Bolsonaro criou, através da PEC Kamikaze, um rombo fiscal de 64 bilhões. E se o Lula cumprir as promessas que ele fez em relação ao combate à pobreza, principalmente com o antigo Bolsa Família, não só mantendo os R$600, mas dando R$150 adicionais para cada criança até 5 anos, esse rombo fiscal vai para 181 bilhões. Ou seja, é um valor gigantesco. Quanto à habilidade política do Lula, isso eu não duvido, porque ele já se provou um habilidoso político atravessando gerações. Desde a década de 80, o Lula organiza as eleições presidenciais ou a favor ou contrariamente a ele. Então ele vai conseguir organizar junto ao Congresso e com os governadores um pacto para a governabilidade. Agora, como fica o pacto federativo, justamente entrando nessa questão da gasolina, é um problema, porque o Bolsonaro ele concedeu com o chapéu alheio, ele tirou dinheiro dos estados reduzindo o ICMS para tentar se reeleger e para baixar o preço, não só da gasolina, mas também da telefonia, da energia elétrica, e isso retirou o dinheiro dos estados e dos municípios. Nós vamos ter que ver, sobretudo, como vai ficar o pacto federativo a partir disso. Entrando na questão propriamente da gasolina, que tu perguntou, isso é um risco muito grande, porque a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, reduziu a quantidade de petróleo produzida justamente para elevar o preço. E, ao que tudo indica, nós vamos ter um período ou de estagnação ou de recessão nos países centrais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Apesar da secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, dizer que os Estados Unidos não vão entrar em recessão. O que nós vamos ter, então? Uma possível ascensão nos preços do petróleo, e o Lula, para conseguir manter ou diminuir o preço da gasolina, ele vai ter que mexer não só na diretoria da Petrobras, mas na lei das estatais, que foi aprovada na gestão ilegítima do Temer, que dá uma autonomia plena para as estatais. Ou seja, como o Lula vai fazer isso, muito provavelmente vai requerer um projeto de lei para que ele possa modificar a diretoria da Petrobras e o Brasil voltar não só a ser um país que refina o petróleo, produz combustível, mas que consegue controlar o preço desses combustíveis, porque é uma questão essencial. O preço da gasolina, quando ele aumenta, e do diesel, quando aumenta, consequentemente aumenta também o preço dos alimentos, aumenta o preço dos serviços, porque aumenta o preço do frete, do transporte, e gera uma pressão inflacionária muito grande nas famílias e, consequentemente, nas correções que são automáticas. Por quê? Para encerrar, porque eu sei que eu estou me alongando. Por quê? Os preços são corrigidos pelo IPCA. Quanto mais aumenta a inflação, mais aumentam os preços no ano seguinte, porque tem um efeito de carregamento para o ano posterior. Então, essa é uma questão que precisa ser corrigida através de um projeto de lei o mais rápido possível. Fragilidades que nós teremos aí, falando de Petrobras, gasolina e petróleo, realmente pontos aí que a gente vai estar prestando muita atenção de como o presidente vai lidar com isso aí. Boa essa análise aí que a gente tem que considerar também, Alisson. E eu queria que a gente pudesse também agora falar sobre o Estado, né, Fábio? Porque o governador disse que vai trabalhar muito para a educação, né? Já falou sobre isso, e que o diálogo vai se estabelecer de forma mais ampla, aí, claro, com a oposição, sendo oposição ainda. Como tu imaginas que deva ser? Ele já disse que ele quer poder evoluir no governo, né? Não continuar a mesma coisa, mas a gente sabe que o modelo econômico dele, a gente conhece muito bem, a privatização da Corsã já encaminhada. Como que deve ser aí essas propostas aqui no Estado?
Vai ser uma dificuldade, né, que ele vai ter que, vai ser, o segundo mandato dele vai ter uma dificuldade enorme ali, justamente por esses repasses, né, esse pacto federativo passa tudo por isso. Então, não bastou colocar as contas em dia, agora ele vai ter um outro problema pela frente, que é essa questão da arrecadação, e ele tem que entregar o que ele prometeu, porque pensa assim, ele projeta uma carreira no futuro, ele pensa em ser candidato também no futuro, como ele tentou ser agora. Então ele tem que fazer uma gestão boa. E uma das áreas mais deficitárias é a área da educação. A gente cansou de ver notícias aí de colégio destelhados, né, de falta de infraestrutura, e a questão da educação foi batida muito até pelo seu candidato oponente agora, que era o Onyx, pela questão o Brasil, essa taxa de analfabetismo, ela cresceu, mas no Rio Grande do Sul ela foi muito forte, muito mais forte. Então a gente vai ter que, acredito que essa vai ser uma área prioritária para ele, a área da educação, mas passa pela reformulação do Estado. E aí ele vai ter que buscar reequacionar isso com o Pacto Federativo. Essa queda vai ser, ela já se mostrou muito forte, mas agora teve essas compensações que para o ano que vem já coloca um cenário de desafios para o governo do Estado. Mas acredito que ele vai buscar fortalecer essa área da educação, tentar trabalhar e fazer disso um modelo. Acredito que ele tenha falado isso algumas vezes, e a classe dos professores, inclusive, é uma das áreas mais críticas que ele teve ao longo do seu primeiro mandato. Mas, sim, vai ser uma dificuldade e o cenário de negociação com o Legislativo vai ser mais difícil. Então ele vai enfrentar um duplo desafio, que é escassez de recursos, né, e uma maior habilidade na negociação com o Legislativo. Ele já foi questionado, né, Juliana, sobre 2026 e aí ele focou que o trabalho vai ser para o Rio Grande do Sul agora, o foco no Estado, mas já se pensa realmente em toda essa política para se pensar aí numa talvez terceira via novamente. Eu acho que todos os movimentos do governador Eduardo Leite foram movimentos, do ponto de vista político, um pouco desastroso. Ele poderia ter continuado no governo, ter esperado a sua vez, porque agora a política se movimentou a nível nacional também diferentemente. Tem outras peças que surgiram, que são elementos, e acho que trazendo um foco para a mulher também, acho que a Simone Tebet ocupou um espaço bastante importante e significativo para a campanha do presidente Lula. Então, assim, pensando em futuros políticos, né, talvez eu acho que nesse momento ele vai ter que realmente focar aqui no Rio Grande do Sul, focar na gestão, tentar fazer, porque ele também veio, de uma certa forma, foi ajudado, no sentido ele conseguiu restabelecer os pagamentos em dia dos servidores públicos. Teve poucas coisas, era obrigação, mas ele fez, o outro não fazia. Então são comparações que são feitas, mas agora estamos num outro momento político aqui no Estado, né? Então ele também vai ter que, ele já fez as reformas que eram necessárias, reforma tributária, mesmo que aqui no âmbito estadual há um limite menor do que o âmbito federal, porque o nosso pacto federativo como um todo ainda precisaria repensar a reforma tributária como um todo, né? E, claro, eu acho que nenhum dos governadores, e aqui quero também dizer que o presidente Bolsonaro tem uma habilidade também, porque ele conseguiu jogar com os governadores, tanto é que nenhum se movimentou contra a questão dos combustíveis, porque se estava no processo eleitoral também. Ele fez esse movimento político do Bolsonaro pensando a reeleição. Ele jogou fichas bastante significativas e que a gente não sabe o impacto econômico na sua reeleição. E isso vai ter uma conta. Isso vai ter uma conta, inclusive, aqui no Estado, quando se der conta, porque para ter uma educação se faz com pessoas. Não tem educação como máquina ou substituir com a máquina. Tu precisa pessoas, tu precisa profissionais capacitados, tu precisa escolas adequadas, tu precisa para poder, então, aí voltamos também agora à questão de como vamos ter
equilíbrio no pacto federativo novamente. E aí talvez vai ter mais uma pressão pro governo federal a ter essa equação, né? Pois é, e para além disso também, Alisson, a gente pode observar também a dificuldade, porque o vice do Eduardo Leite é do MDB, né, e a gente tem visto aí um racha no partido, né, como que tu avalias também esse desafio também de governar em meio a esse racha no partido? O MDB sempre foi, historicamente, um partido multifacetado. Só que o que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul foi uma surpresa, inclusive com lideranças da capital se opondo à candidatura do Eduardo Leite e essa coligação indicando vice. Me parece que vai haver uma dificuldade muito grande por parte do prefeito Sebastião Melo de conseguir o apoio dessas legendas na sua provável tentativa de reeleição. Mas, voltando para a questão da educação, o Rio Grande do Sul tem uma taxa de evasão do ensino médio muito alta, né, um pouco maior até do que no Brasil como um todo. A questão da educação ela vai precisar ser pensada de uma maneira de como manter as crianças na escola, né, como manter os jovens e adolescentes nas escolas. Nós vimos que houve um empobrecimento do debate político como um todo. Essa eleição deixou isso muito claro, né, e muito em culpa do atual presidente. Quando nós vimos, por exemplo, aquele debate, né, de novo, paupérrimo, como aquela dita pauta de ideologia de gênero nas escolas, uma coisa que não existe, ou então um banheiro unissex, que é uma coisa também que não existe, mais de 4 mil escolas no Brasil nem banheiro tem. Então, nós precisamos também pensar na infraestrutura que vão ser oferecidas nas escolas, porque é uma coisa que o professor Cristóvão Buarque dizia: se você entra numa Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, em qualquer lugar do país, por mais pobre que seja a cidade, tem uma infraestrutura boa, tem ar-condicionado, tem uma iluminação condizente com aquele ambiente. Se nós visitamos, mesmo numa cidade rica, uma escola pública, a maioria dessas escolas não tem esse tipo de coisa, né? E as crianças elas precisam, e os adolescentes precisam ser mantidos na escola de um ambiente saudável para que eles possam aprender. Então nós vamos precisar pensar a educação de uma maneira de manutenção das crianças na escola, mas também de uma infraestrutura que seja propícia para o ensino. Muito bem. Bom, temas aí que realmente não se esgotam por aqui, é só o começo, a gente vai ter muitas análises pela frente. Mas essa foi a primeira análise que a gente trouxe aqui no programa de hoje. Já de antemão, muito obrigado por vocês terem estado com a gente aqui, né, nesse rescaldo aí, recém-terminadas eleições, para a gente poder trazer esses pontos importantes, pontos que a gente tem que prestar atenção, né, enquanto eleitor, agora cobrar e fiscalizar também de quem nós elegemos ou não também. A gente queria convidar vocês também agora a fazer as considerações finais, né? Fábio, por favor, muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço a participação, agradeço a participação da Juliana, do Alisson e o convite. Então, o cenário é de grandes desafios. Eu acho que a palavra que define o que vai ficar mesmo a partir de agora é reconstrução. Eu acho que o presidente eleito foi muito feliz ao citar isso, porque muitas coisas precisam ser revistas e precisam ser reconstruídas, e os desafios vão ser muito, muito grandes. Obrigado, Fábio. Juliana? Eu agradeço também, Felipe, poder estar debatendo, né, um tema muito importante para nós. Agradeço os colegas pela participação e eu acho que a gente vai aqui aguardar os movimentos e as peças se movimentando a partir de hoje, como é que, tanto no nível estadual quanto no nível federal, como é que vão se posicionar para a gente também conseguir ter outros elementos para ver, para conseguir dar vazão a esses desafios que se colocam num futuro próximo, é bem próximo. Em 2 meses já tem coisas a serem decididas. Obrigado, Juliana. Alisson? Eu queria agradecer o convite, Felipe, né, agradecer a Juliana e o Fábio por esse debate tão importante e propositivo que nós tivemos. E a minha perspectiva é de esperança. Eu acredito que o Brasil retomou a sua pluralidade, retomou a democracia, venceu o autoritarismo nas urnas. E nós vamos, muito provavelmente, agora ver uma gestão da máquina pública de uma maneira eficiente, apartidária e com uma perspectiva de retomada do crescimento com inclusão social no Brasil.
Obrigado, Alisson. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. A gente segue aí vamos ver como que vai ser aí essas eleições impactando também o próprio legislativo, eleições municipais daqui a pouco, e a gente vai ver a movimentação de como que isso vai se dar, e a gente segue aqui acompanhando pela TV Câmara. Muito obrigado pela audiência, a gente se vê na próxima edição. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acessar por meio do site da Câmara de Vereadores e também mais informações nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima edição.